Olha, os estoques de flúor em Santa Catarina estão entrando num estágio crítico. Para conversar conosco sobre isso e sobre até onde nós temos que nos preocupar, está conosco o diretor da Vigilância Sanitária em Santa Catarina, Eduardo Macário. Ele nos atende agora de Florianópolis, diretamente da sede da Vigilância Sanitária, para falar sobre essa questão dos estoques de flúor que estão num estágio crítico. Eduardo Macário, é um prazer te receber, boa tarde. Até onde as pessoas, a dona de casa, os trabalhadores devem se preocupar com relação a essa questão da escassez do flúor que vai na água que nós bebemos diariamente no estado de Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, ouvintes da televisão. É importante falar para vocês que essa escassez do flúor, do ácido flúor salicílico, ele não tem uma influência grande ou quase nenhuma em relação à potabilidade da água. A água é potável, ela é garantida e todos os insumos estão regularizados nas empresas que fazem a distribuição e tratamento de água. O flúor, ele entra como uma medida importante, mas ela é complementar. Ela tem uma finalidade, principalmente como medida de prevenção de saúde pública para prevenir a ocorrência de cárie, principalmente em crianças e também em pessoas com vulnerabilidade. No entanto, a água em si, a qualidade da água é realizada por meio de outros processos que envolvem também a questão do uso do cloro, que permanece normalizado em todo o estado. Certo. Então quer dizer que a água que eu tomo, se não tiver o flúor, não tem nenhum problema. Eu vou poder tomar que ela continua potável. Altera alguma coisa na cor, no sabor da água? Não, nenhuma. A água, para ter qualidade, ela tem que não ter cor, não tem que ter sabor e tem que ter todos os produtos químicos que foram adicionados numa quantidade limite, numa quantidade padrão, que é justamente para prevenir a ocorrência de doenças, a transmissão de doenças. Então, no caso do flúor, o flúor é uma das principais medidas de prevenção da cárie na água, justamente porque ela se apresenta como uma forma complementar que está sendo utilizada há muitos anos. Mas, assim, a população ela não precisa se preocupar em termos de qualidade da água. As empresas continuam fazendo o trabalho de limpeza, os insumos estão disponíveis. Somente na questão da cárie, da dentária, que a gente orienta que as pessoas continuem utilizando a água normalmente, mas faça, nesse momento, um reforço, principalmente na higiene bucal, o uso do fio dental, o uso da escovação diária ou sempre após as refeições, são maneiras práticas e já conhecidas de prevenção das cáries. Enquanto a gente, principalmente durante esse período em que a gente passa por um momento de desabastecimento desse insumo. Então, esse desabastecimento é em virtude exatamente do que, Macário? O desabastecimento é porque toda a cadeia de produção do flúor, ela depende de insumos que estão sendo impactados por conta da guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Então, houve a interrupção dessas cadeias e, portanto, as empresas que fazem o tratamento de água no Brasil e no mundo estão sofrendo com a falta desses insumos. Mas a gente acredita que isso é uma situação temporal, né? Isso vai temporária e que nos próximos meses, nas próximas semanas, com o restabelecimento desse fluxo, a situação volte à normalidade. Certo. Para finalizar aqui, eu preciso te perguntar, como é que a Vigilância Sanitária de Santa Catarina, mudando de assunto agora, está também nessa questão relacionada aos efeitos do El Niño? Qual é a orientação da vigilância? Nós temos o programa Vigidesastres, que é um programa que faz toda a parte de acompanhamento dos indicadores meteorológicos e também a orientação para os municípios e para as regionais de saúde nas ações que devem ser feitas, principalmente de prevenção. Então, nós, ao longo do ano, nós estamos preparando os planos de contingência, nós atualizamos os nossos planos, nós elaboramos, junto com os municípios, os planos de contingência municipais para uma ação coordenada, principalmente pela Defesa Civil, mas que envolva a saúde. E outra coisa importante, nós estamos orientando as vigilâncias sanitárias e as secretarias municipais
né, no atendimento aos abrigos, né? A gente sabe que em situações de emergência há necessidade de transferência das pessoas das suas residências ou de áreas de risco para abrigos. E esses abrigos eles devem garantir uma qualidade, uma segurança sanitária suficiente para que as pessoas tenham, além do conforto momentâneo naquela situação que estão vivendo, tenham acesso à água com qualidade, alimentos que não possam ser deteriorados, possa inclusive ter um local adequado para que o animal, principalmente pets, né, cachorros, gatos, possam ser acondicionados de forma segura e não representar risco para as pessoas. Ou seja, são várias ações que envolvem desde aquelas ações normais de vigilância sanitária, de qualidade da água, alimentação, como também o acolhimento aos abrigos. E o principal é isso, manter as equipes preparadas para agirem numa situação de emergência. Muito bem. Olha, muito obrigado, Eduardo Macário, diretor da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Obrigado por essas informações. A primeira parte da conversa sobre os estoques de flúor, que estão em estado crítico, e obrigado pela tranquilização, né? E também sobre as providências, orientações da vigilância com relação a possíveis impactos do El Niño. Muito obrigado, um abraço a vocês, boa semana aí em Florianópolis, na nossa Vigilância Sanitária. Muito obrigado. Muito bem. Olha, e a Casa Linhares é um dos locais mais tradicionais aqui da nossa região. Está passando por uma reforma e a nossa reportagem foi lá conferir de perto como que está o andamento da reforma da Casa Linhares, no bairro da Barra. A obra de restauração da Casa Linhares, em Balneário Camboriú, iniciou em junho deste ano e tem previsão de ser concluída em dezembro. A gente está aqui no canteiro de obras da reforma da Casa Linhares, esse prédio histórico do nosso município que está sendo restaurado e reformado. A Casa Linhares aqui na frente, ela está sendo toda restaurada, mantendo as características originais do prédio, e o nosso galpão, que abriga as aulas da Escola de Arte e Artesanato, ele está sendo reformado. Então está sendo atualizada questão hidrossanitária, de incêndio, segurança e principalmente as questões de acessibilidade. Ao total vai ser investido quase R$1 milhão, então é um investimento do governo Juliana Pavan, e a obra está em dia, está dentro do planejado, tem previsão para acabar em dezembro desse ano. No imóvel de 2 pavimentos, a intervenção visa preservar as características arquitetônicas originais. E até o momento, cerca de 15% dos trabalhos previstos no projeto de reforma foram executados, considerando principalmente a parte de remoções e demolições. Depois de restaurada, a Casa Linhares será um espaço para oficinas da Escola de Arte e Artesanato, do projeto Escola do Mar e Rio, biblioteca, exposição de artesanato local, ponto de memória e cultura, entre outras atividades que estão sendo estudadas. Durante as obras, as oficinas da Escola de Arte e Artesanato, que foram reativadas em 2025 no galpão da Casa Linhares, ocorrem no Centro Comunitário da Barra e na Colônia de Pescadores 17. Boas informações com relação a esse local que é muito visitado e é um ponto estratégico na história de Balneário Camboriú, na história do bairro da Barra. A Bianca Robles está aqui na tela da TVC para a sua segunda inserção do TVC News de hoje para trazer as informações. Estou vendo que ela está ao lado da vice-presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, Bianca Robles. Exatamente, Saul. Estou aqui com a vereadora Jade Martins para falar sobre as mudanças que vão acontecer na Câmara de Vereadores agora que inicia a campanha eleitoral. Boa tarde, vereadora, tudo bem? Seja bem-vinda. Conta pra gente quais são essas mudanças agora neste período eleitoral. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Então, no período eleitoral, até o dia 2 de outubro, a Câmara fez uma normativa da mesa diretora alterando o seu horário de funcionamento. As sessões continuam acontecendo nas terças e quartas, porém agora no período da manhã, às 10 horas da manhã. O horário também de atendimento administrativo na Câmara passou para 7 horas da manhã até às 13 horas da tarde, e também o horário das reuniões das nossas comissões permanentes, que são as comissões em que os vereadores fazem parte, referente aos assuntos legislativos, também tiveram alteração de horário para o período da manhã. Bom, vereadora, mas, por exemplo, hoje nós temos uma audiência pública que está marcada para 6h30 da tarde, uma audiência pública que vai tratar
sobre as contribuições da população sobre os projetos especiais e as propostas das operações urbanas consorciadas. Essa audiência pública, então, está marcada para 6h30 da tarde. Mantém, por mais que muda o horário da Câmara de Vereadores, os horários mantêm o mesmo? Sim, é importante deixar isso claro para a população. Nós temos uma legislação municipal que regulamenta as nossas audiências públicas. Então, todas as audiências públicas que ocorrerem nesse período eleitoral, elas vão permanecer ocorrendo no período da noite aqui na Câmara de Vereadores. O que alterou foram o horário administrativo, então todos os servidores estão agora trabalhando no período da manhã e também as sessões legislativas. E é importante justificar isso para a comunidade, né? É uma prática que já acontece em outras eleições, isso já não é uma novidade dessa eleição nesse ano, é habitual que a Câmara altere seu horário, justamente para que não haja prejuízo no trabalho parlamentar, no mandato parlamentar. Haja vista que muitos vereadores também são candidatos, né, no processo legislativo, tanto estadual quanto federal, e para que a gente não tenha nenhuma interrupção e nenhum prejuízo nas atividades parlamentares, há essa troca de horário de funcionamento. E em caso de um possível segundo turno, o horário da Câmara de Vereadores mantém alterado ou volta ao horário normal? Não. Tendo o segundo turno, o horário retorna ao horário normal, habitual, das 13 às 19, com as sessões ocorrendo no período da noite. Saul? Não apenas agradecer a vice-presidente da Câmara de Vereadores e dizer que a gente vai acompanhar esse novo horário das sessões durante o período da campanha. Inclusive, tem sessão já amanhã no novo horário, né, Bianca? Exatamente, vereador. O Saúl destacou que amanhã, então, já tem uma sessão neste novo horário, então, da Câmara de Vereadores. Perfeito. Amanhã a gente já tem a nossa primeira sessão, às 10 horas da manhã. Importante dizer que todas as sessões abertas à comunidade, funcionando normalmente como nos horários habituais, e também o atendimento ao público na Câmara de Vereadores segue normal, agora das 7 da manhã até às 13 horas. Saúl? Muito obrigado, Bianca Robles, agradece a vice-presidente e, claro, a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada, vereador, por estar aqui com a gente, destacando isto que é muito importante para toda a população e, claro, qualquer novidade estamos aqui à disposição. Eu que agradeço a oportunidade em nome da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e nós seguimos aqui o nosso trabalho também à disposição da comunidade. Muito obrigada, Saúl, uma boa tarde a todos e até amanhã. Muito obrigado, Bianca Robles, até amanhã. Muito obrigado, bom início de semana. A gente vai fazer um intervalo agora, depois do intervalo a Anfre lançou uma campanha, o El Ninho Não Brinca. Ainda nos assuntos da sequência final do TVC News, o prazo, atenção eleitores, o prazo para solicitar votação em trânsito termina dia 20 de agosto, agora, daqui uns dias. As informações de Camboriú e também a previsão do tempo no TVC News.